Olá a todos! Estamos hoje iniciando agora o nosso segundo vídeo, as primeiras matemáticas. Eu já tinha conversado com vocês que nós vamos usar o recurso da história da matemática para ajudar a compreender todos os conceitos matemáticos possíveis. Então, inicialmente, nós vamos começar com o desenvolvimento dos sistemas de numeração. Como é que se deu o desenvolvimento desses sistemas historicamente? Será que a matemática começa pela contagem? Será que nós começamos a matemática através da contagem? Ou existia antes da contagem algum outro tipo de matemática? Isso é uma pergunta que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Ok? Então vamos para frente. Muito antes de nascer Jesus Cristo, o homem vivia nas selvas ou nas cavernas. Ainda não existiam as cidades. Então a gente vai chamar esse período de Idade das Cavernas. Ele não tinha casas para morar. Na matemática ainda não sabiam contar. Observa que isso é importante para a gente. Eles não sabiam contar. Usavam marquinhas em pedaços de madeira, dos ossos e na própria parede das cavernas. Uma pequena linha do tempo para as crianças, que a gente pode ensinar para as crianças, é antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade ocidental toda faz isso, né? É AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o que é que existia antes de Cristo que a gente pode ensinar para as crianças? O homem morando nas cavernas, o homem morando em pequenas comunidades ou vilas, o homem morando nas cidades já com castelos, até chegar a Jesus. Depois de Jesus, então, um momento importante para nós brasileiros é o ano de 1500, onde nós fomos colonizados pelos portugueses. Tá? Você pode aproveitar essa linha do tempo para procurar responder. Você sabe o ano que você nasceu? E o do seu pai? E o da sua mãe? Então, essa é uma pergunta interessante para a gente trabalhar junto às crianças. Inicialmente, a matemática começa não pela contagem, mas exatamente pela associação. Eles não sabiam contar, mas podiam associar. Então, a gente vai fazer isso agora aqui. Como era que eles associavam? Eles tinham um objeto, podia ser lá uma caça, podia ser uma pedrinha que ele queria guardar, e ele faz essa associação da pedrinha com a marquinha. Então, para cada marquinha, uma pedrinha. Então, aí ele sabia, se alguém mexesse nessas pedrinhas, existiriam mais marquinhas do que pedrinhas, alguém mexeu aqui. Não é? Era uma forma de certificar-se que poderia alguém ter mexido nas suas coisas. Então, aqui outra marquinha e outra marquinha aqui. Esse período aí, a matemática está na sua fase embrionária, no seu início. Tá? A matemática não começa pela contagem, ela começa por associação um a um. A gente chama em matemática associação um a um. Né? Podemos fazer aqui também, né? Aqui, esse associa com esse aqui associa com esse aqui. Esse tinha mais coisas, né? Esse conseguiu mais coisas aí. Então, por isso tinha mais marquinhas aqui. Então, tá aí a associação. Muito tempo depois, eles já viviam nas cidades e sentiam necessidade de contar. Aí apareceram os primeiros sistemas de numeração do mundo ocidental. Isso inicialmente no Egito e na Babilônia. Babilônia hoje é aquela terra onde tem o Iraque, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali é a região do Iraque. Então vamos continuando.
os sistemas egípcios, tá? Vou deslocar aqui minha imagem um pouco mais para a direita, para facilitar aqui a nossa explanação. Os sistemas egípcios e babilônicos foram os dois mais antigos, os mais antigos da humanidade. Então está aqui, da humanidade ocidental, os egípcios e os babilônicos. Os egípcios, bem simples, né? Só símbolozinhos, ó, marquinhas, né? 3, 4, mas já contando. A diferença era que naquela idade das cavernas, era associação. Aqui já é um sistema de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º, ele vai mudar o símbolo. Então, ele agora não vai mais permanecer com essas marquinhas. Ele muda o símbolo. Ele aqui, ó, vai fazer assim, ó. O símbolozinho era isso aqui, ó. Ele faz algo assim desse tipo. Esse era o símbolo para 10 dos egípcios. Já os babilônicos, que tinham um sistema de numeração muito interessante, porque era um sistema binário. Você vê, nós estamos falando de algo 2.000 anos antes de Cristo, e nós já tínhamos um sistema binário dos babilônicos. Eles só usavam 2 símbolos. Né? Eles usavam aqui esse símbolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegava no 10, ele também mudava de símbolo. Vai guardando isso aí, porque é muito importante essa mudança de símbolo aqui. Então, aqui é o 10. Ele mudava de posição. Esse símbolo aqui e este são os 2 únicos símbolos do sistema dos babilônios. Era um sistema de apenas 2 símbolos. Isso lembra a gente a nossa informática, né? Que trabalha só com 2 símbolos, o 0 e 1. Né? As máquinas trabalham com o sistema 0 e 1. Então, os romanos depois, né, mais na frente, tem aí, os romanos, aí já na época de Cristo, né, a gente sabe que os romanos desenvolveram esse sistema de numeração aqui, e 9, o 10 dos romanos era um X. Né? Então, era um X aqui. X era o 10 dos romanos. No nosso sistema de numeração, que é um sistema de numeração indo-arábico, os árabes desenvolveram esse sistema junto com os hindus e espalharam pelo mundo todo. E até hoje, né, se convencionou que é o sistema universal. Né? Então, nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observa que agora eu não vou precisar de novos símbolos para fazer o 10. Eu vou utilizar o 1 e vou utilizar o 0. Isso é muito importante para o sistema de numeração decimal. Então, esse é o nosso sistema atual, né? O sistema mundial que nós utilizamos hoje é o sistema de numeração decimal. Então, aí está a Europa, né? Um pouquinho da Europa, né? Onde tudo aconteceu, né? Então, vocês vejam aqui Roma, né? Está aqui. Grécia está aqui. Imagina essas distâncias. Eram muito grandes, né? O Egito está aqui abaixo, né? Na África, né? Então, essas distâncias muito grandes e se realizou matemáticas diferentes. Isso pode levar a uma pergunta, né? Matemática é uma descoberta ou uma invenção da humanidade? O que seria a matemática? Com o tempo, a gente vai discutindo cada vez mais para chegar a essas conclusões. E hoje, o nosso sistema, nosso mapa mundi, né? Está aí o nosso mapa mundi, com todos os países, o Brasil já aparecendo aqui, né? Depois de Cristo, né? Então, a gente já tem o Brasil. Os portugueses, então, vieram
daqui, ó, Portugal está aqui, ó, e os portugueses saíram daqui e vieram até o Brasil, né? Até chegar aqui à costa nordestina, né? Já todo o restante da América do Sul aqui foram colonizados pelos espanhóis, né? Tem a América do Norte pelos ingleses aqui, o Canadá também, juntamente com os espanhóis, né? América Central também, espanhol e inglês e assim por diante, tá? Então, obrigado a todos por mais esse vídeo e nos encontramos no próximo. Até lá.